Olá, amados! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Deixa compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração. Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1, carta do apóstolo Paulo aos irmãos Hebreus 11:1, que diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Vamos orar. Paizinho, Pai bendito, Deus de amor, Senhor que tudo pode, tudo faz e que tudo vê, que nos conhece no íntimo e no profundo. Te pedimos, ó Pai, perdão de todos os nossos pecados. E assim, consequentemente, para que o Senhor venha tratar com a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, amados, hoje eu não quero falar muita coisa acerca de texto, contexto. Talvez alguém venha até me criticar por isso. Mas eu quero falar, como tem sido esses dias, de uma forma tão simples e tão ampla, acerca da fé. Sim. Porque é muito fácil a gente crer quando a gente recebe a palavra. O difícil é quando as coisas vão se apertando, quando a gente de repente começa a perceber que está demorando e a gente começa muitas vezes a duvidar do que Deus prometeu a mim e a você. A própria Bíblia nos diz que a única maneira que eu tenho de agradar a Deus é tendo fé. Como assim, pastor? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem fé? Você crê que Deus pode salvar o teu casamento? Você crê que Deus pode salvar o teu filho das drogas? Você crê que ainda que o médico tenha dado algum diagnóstico, Deus é aquele que confunde a medicina? Bom, talvez falando assim alguém diga: é fácil, pastor. Tomei posse, mas não é. Ainda haverão muitas investidas do adversário para tentar desmotivar você, para te desanimar, para que você, de um modo, tão pausado, fique muitas vezes achando que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que não foi Deus quem falou. E eu posso ter por regra de fé a Bíblia. É bem verdade que muitos estão em busca de mantos, de movimentos, disso, de aquilo. Com todo o respeito que eu tenho, eu sou pentecostal, mas a gente precisa tão somente ter a nossa fé baseada na palavra de Deus. E não do que o vaso falou, o que o vaso disse, não. A gente primeiro precisa entender que a maior profecia dos dias atuais é a palavra. Perceba que a gente vai falando naturalmente e o Espírito Santo vai nos conduzindo a áreas que muitas vezes a gente tem dúvidas. Porque quando eu olho acerca da fé, eu percebo de que ter fé é você romper o inaceitável e crer no impossível e viver o sobrenatural. Veja que coisa forte, né? É forte. Como é que pode? O marido dela pinta e borda, o marido dela nunca será cristão, nunca servirá a Deus, e você crendo de joelhos, buscando, adorando, clamando, percebe de que algo está acontecendo no reino espiritual. Tudo isso é consequência da tua oração. Mas não adianta orar e não crer. Não adianta orar e não ter fé de que aquilo pode acontecer. Ora, a fé é o firme fundamento. Eu certa feita estava estudando sobre isso. É como se você pegasse uma escritura de uma casa, não tivesse nem como pagar, mas entrasse lá profetizando e dizendo: olha, eu creio, porque eu tenho um crédito, eu tenho a certeza de que eu vou pagar o quê? A fé. A fé é assim. É o fundamento, é a certeza.
Alguém pode até dizer, não tem condições alguma disso acontecer, de você um dia sentar numa cadeira de um departamento e servir a Deus e fazer a obra. Nunca. Eu conheço muita gente que em fé, com a fé de alguém, com fé, viveu o sobrenatural de Deus. Deixa eu te falar algo para você que sai do outro lado. Você está pronto para viver o sobrenatural de Deus? Creia mais e duvide menos. Adore mais e murmure menos. Ainda que esteja sendo quase que um desastre para você. Nem sempre o que termina bem, o que começa bem, vai terminar bem. Às vezes começou bem, mas quando tem oração, as coisas mudam. O panorama muda, porque Ele é quem muda os tempos e as horas. É muito lindo, né? O agir de Deus, o trabalhar de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. É você esperar o que não está vendo, mas você saber que Deus vai chegar. Eu acho interessante muitas vezes alguém quando vai jogar qualquer outro tipo de jogo, e ainda que muitas vezes ele perca no dia, no outro dia eles vão lá tentar de novo. E se nós, como cristãos, eu não estou falando aqui de jogatina, não estou falando de jogo, não, mas eu estou falando de fé. Que ainda que alguém diga, não tem isso, não vai dar certo, não adianta, e você está lá tentando, como? No joelho, crendo, porque até Jesus disse, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que alguém não veja, ainda que alguém não entenda, o milagre vai acontecer. Deus está trabalhando de uma maneira que você nem imagina, mas que no final de todo esse processo, você estará cantando o hino da vitória e, acima de tudo, acreditando a Deus, debitando a Deus a tua gratidão e dizendo, muitos desistiram, muitos até me falaram para eu desistir, mas eu, porém, continuei confiando em Deus, crendo, usando a minha fé. Eu poderia também falar aqui de vários subtextos, falar de várias, vertentes acerca da fé, mas eu prefiro de uma forma bem simplificada falar sobre fé. Fé é essa que muitos não estão mais utilizando. Lembra dos discípulos? Estavam lá no barco, Jesus estava também no barco, e as tempestades aumentaram, as águas estavam entrando no barco, e o barco quase ia a pique, ou seja, quase se quebrava, e Jesus lá. Mas eles disseram, mexe, acorda, porque senão a gente vai perecer. E Jesus disse, homens de pequena fé. Aí depois Jesus chega para a tempestade, para o mar, e disse, aquieta-te, acalma-te. Deixa eu dizer algo de Deus para você. Jesus hoje está dizendo para a tempestade, se aquiete, se acalme, eu que mando. Eu tenho um governo, eu tenho um poder de acalmar a tempestade, de entrar na sala da UTI e restaurar a saúde de alguém. Eu tenho porque eu sou Deus, eu sou Senhor, eu sou absoluto, e eu faço o que ninguém faz. Eu entro onde ninguém pode entrar e mudo os tempos e as horas. Agora, há um porém em tudo isso. O que, pastor? Você precisa crer. Eu não posso crer por você, porque até a própria Bíblia nos diz, se creres verás a glória de Deus. A única maneira de ver a glória de Deus é crendo. E o próprio Cristo diz, bem-aventurados que não viram, mas creram. O que é não ver e crer? É fé, é viver sob fé. Porque viver na fé é ter a certeza de que Cristo
vai agir no tempo dele, da maneira dele e do jeito dele. E ao final de tudo isso, a gente só agradece. Amém? Você recebeu de Deus? Então que Deus te abençoe. Não desista de sonhar, de lutar e de crer, porque Cristo vai agir na história. Um abraço do amigo Espírito Santo. Que Deus te abençoe e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina em nossas vidas. Fica na paz, que Deus te abençoe e até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir. Ó glória!